Acompanhe os destaques desta edição da PCD TV. Qualidade de ensino e aperfeiçoamento profissional. A odontologia se preocupa com a qualidade de vida na terceira idade. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. A APCD TV vem mostrando a cada semana o trabalho desenvolvido pelas escolas de aperfeiçoamento profissional da APCD. Hoje nós vamos conhecer a EAP Distrital de Pinheiros, na capital, mais uma importante escola de formação e aperfeiçoamento profissional. Tamanho não é documento. A EAP de Pinheiros é uma das menores distritais e nem por isso tem complexo de inferioridade. É como diz o ditado: se aplicada a teoria da relatividade, essa é uma escola numericamente grande. Forma 350 alunos por ano. Trata 1.600 pacientes em seus cursos anuais. Aulas teóricas. Se não houver contato, acrescenta porcelana ou acrescenta resina, mas tem que ter contato interdental. Prática clínica. Morde, aperta as mãos. Ó, esse deslize é que você tem que eliminar. Para 98, a relação de atividades é intensa, de segunda a sexta-feira, em todos os horários, a professores, equipes, auditório e clínica com 8 equipamentos para os alunos. Isso significa, então, que todos os cursos oferecidos por essa EAP são muito procurados pelos dentistas? Sim, são bastante procurados, tanto que nós anualmente temos conseguido aumentar a oferta de cursos, né, em função da nossa EAP, em função da própria disponibilidade de horários dessa EAP. E tanto os cursos noturnos como os cursos diurnos têm bastante procura. Praticamente curso todos os dias, em todos os períodos. O equipamento não fica ocioso? Não, não fica. Normalmente ele é utilizado praticamente 12 horas por dia. A lista da EPCD Pinheiros inclui implantes ósseo-integrados, dentística restauradora estética e adesiva, curso básico em ortodontia, prótese sobre implantes, ortopedia funcional dos maxilares, oclusão e ATM ao alcance clínico, curso avançado de cirurgia e implantodontia, atualização império, reabilitação oral e periodontia aplicada à clínica odontológica, todos com 16 vagas. Para a cirurgia oral, a capacidade é de 24 alunos e a maior oferta de vagas está sendo oferecida ao treinamento e aperfeiçoamento para atendentes de consultório dentário, curso limitado a 30 pessoas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone da EAP Pinheiros. Anote o número: 011 para quem falar de fora de São Paulo, 210-5280. Os cursos acabaram dando uma nova característica para a PCD Pinheiros. A necessidade de uma formação melhor que é oferecida na graduação destacam a atividade científica. A vocação natural, eu acredito que nos últimos anos tem sido a vocação para a atividade científica, que tem sido o carro-chefe da nossa distrital. Em anos anteriores, a distrital se mostrou uma vocação para a parte social. Em outras gestões, nós tivemos grandes realizações na parte social, bingos, viagens, etc. E nos últimos anos tem se dado uma maior ênfase aos cursos clínicos e mesmo também teóricos demonstrativos, pela grande procura e pela exigência natural dos colegas. Na semana que vem, você vai conhecer a EAP de Presidente Prudente. Os dados atuais projetam que, no ano 2020, cerca de 2/3 dos cirurgiões dentistas estarão voltados para a área geriátrica. No entanto, hoje mesmo, uma grande parcela de profissionais já se conscientizou da importância de incluir a terceira idade na rotina de trabalho. Este é o tema de nossa entrevista com o professor Dr. Rui Fonseca Brunetti, especialista na área e um dos fundadores do projeto Prótese Total, um passaporte para a cidadania. A odontogeriatria passa a ser, neste momento no mundo,
o que foi a odontopediatria há 50 anos atrás. O dentista antigo era um clínico geral que mal cuidava de todos os seus pacientes. E repentinamente surgiu a necessidade de tratar a criança, o jovem, o adolescente. Então, isso permitiu o quê? Que nós tenhamos populações em países adiantados com excelentes condições de saúde bucal, porque o atendimento veio desde os momentos primeiros que o indivíduo nasceu, se pensa assim. A odontogeriatria, neste final de século, passa a ser, nos países de primeiro mundo, a grande preocupação, como é a geriatria médica. A mesma atenção que se deu à criança ou adolescente, se dá agora e se dará, no avançar do novo século, ao idoso. Então, é uma preocupação de primeiro mundo esse atendimento. Quais seriam as principais características para um dentista se especializar em odontogeriatria? Veja bem, eu não gostaria que a odontogeriatria fosse considerada uma especialidade ou mais uma especialidade odontológica. Eu acho que um país com as nossas características necessita cada vez mais de clínicos gerais, aquele profissional que no passado atendia desde a criança até o idoso. Ele faria praticamente 90% a 95% das atividades odontológicas. Isso permitiria o quê? Que uma camada maior da população tivesse maior acesso à odontologia, porque diminui os custos. Então, eu vejo que as novas gerações devem ser formadas com esse sentido, que se atenda profundamente como clínico geral às populações. E, no meu entender, o odontogeriatra, se é que nós vamos tentar pensar assim, no meu entender, seria um clínico geral que tivesse essa condição abrangente de atendimento odontológico, e fosse, a primeira condição seria um indivíduo paciente, bondoso, generoso em atender o idoso. Porque a característica do paciente idoso, tanto em geriatria médica como em geriatria odontológica, é um paciente aborrecido, meio entristecido com a vida nos primeiros contatos. Ele fala demais, ele gosta de conversar, contar casos, mas no tempo depois que gera isso uma amizade, a coisa se torna fácil. Então eu gostaria que ele tivesse esse tipo de característica de ser paciente com esse tipo dessa gente, que é muito gostoso o convívio com essa gente, porque eles nos dão um sentido de tradição, de passado, que as novas gerações devem preservar. E a segunda característica que eu acho essencial, todo homem nessa fase da vida ele tem problemas de área médica. Para você ter uma ideia, 50% da população de idosos do Brasil, eles têm hipertensão arterial. Existe uma grande quantidade de diabéticos, de pacientes que têm problemas de derrames, acidentes cerebrais, e é normal quase que todos tenham algum tipo desse tipo de doença médica. Então é importante que o dentista tenha um convívio excelente, permanente com o médico daquele cidadão. Dessa união do médico e do dentista, um querendo saber o que o outro está fazendo, melhorará demais a condição de saúde odontológica e geral desse paciente. Essa seria outra grande característica. Para que um odontogeriatra possa executar bem o seu trabalho, o senhor não acha que, além da teoria e da prática, seria também necessário uma maior convivência com grupos de idosos? Exato, uma tolerância, uma vontade de receber bem, porque, olha, veja bem, é triste isso que eu vou lhe dizer. O idoso no Brasil ainda é uma pessoa marginalizada. Você vê uma pessoa que produziu... É necessário se colocar nos ônibus para que o motorista seja atencioso com o idoso. Isso é muito triste que aconteça. Isso é característica de um país de terceiro mundo, que nós estamos querendo fugir dessa condição. Então, o idoso se sente marginalizado. Ele se aposenta, às vezes, numa condição excelente de trabalho, mas as leis ou o temor das aposentadorias o obriga a se aposentar num período cedo ainda de vida, onde ele teria muito que dar à sua comunidade, à sua sociedade. E no momento que ele se aposenta, ele deixa de ter o seu cargo, onde ele já tinha uma série de pessoas que viviam debaixo do seu domínio de trabalho. É o professor que deixa de ter os seus assistentes nas universidades, e essa pessoa fica
mas o como se diz, marginalizada. Então, qualquer ato de carinho é altamente favorável para que o dentista tenha a cooperação dessa pessoa com essas características. Por que o interesse dos países de primeiro mundo nesse assunto? Porque, como eu já lhe disse anteriormente, a cidadania nos países de primeiro mundo é extremamente profundo. Então você vê no Japão você pega casais de idade avançada, que os filhos se apartam, vão constituir suas vidas, o Estado os assume, dá uma casa, dá um jardinzinho, e ele tem toda a característica de atendimento maior, como se fosse uma paga pelo bem de uma vida que ele fez pela nação. Então, é uma paga. Eu te dou um exemplo. No Canadá, que é um país excelente, com características ótimas no conteúdo de atendimento das suas populações, no Canadá, os idosos recebem banhos do governo na sua própria casa quando a família que angaria o idoso não tem condições de levá-lo a uma banheira, a um chuveiro. Tem um indivíduo cidadão de Estado que ganha, ele vai com o seu carrinho toda semana ou de 3 em 3 dias e ele dá um banho no velhinho, você entendeu? Numa paga de mantê-lo numa condição de boa saúde e de bem-estar. Então, é característica de todo país emergente, e o Brasil é um país emergente no momento, assumir o idoso da mesma maneira como nós assumimos a criança. Se você comparar o que o Brasil fez pelas suas crianças há 50, 40 anos atrás, você vai ficar abismado pela qualidade de saúde que as nossas crianças adquiriram, viu? Pelos problemas que se abordaram de vacinações, e saneamento público em odontologia, colocação de flúor nas cidades. E uma coisa maravilhosa o que vocês fazem. O que a mídia ajudou a saúde bucal das atuais gerações do Brasil é a criança que vê a outra criança bonita aparecendo na televisão, sorrindo, propagando algum produto. É a novela que tanto se fala mal, mas você percebe que todas as pessoas que participam da novela têm dentes tratados, bem cuidados. Isso é uma mensagem espetacular. Então, é característica do primeiro mundo esse cuidado pleno na vida, desde o início até o seu final. Qual o futuro que o senhor vê para a odontogeriatria a nível de Brasil e também a nível de mundo? Eu vejo com bons olhos, Porque, primeiro, veja bem, a odontologia vive hoje no Brasil um momento de crise por falta de trabalho. Você vê que a odontologia há uma formação talvez exagerada de novas gerações de dentistas que não encontram, pelo baixo poder aquisitivo do nosso povo, trabalho, entende? E você verá que existem estudos de projeção da American Dental Association, que mais ou menos governa os destinos da odontologia no mundo, onde ela diz que no ano 2020, 2/3 da atividade de todos os dentistas do mundo será voltado para idosos. Então eu fico muito contente porque, veja bem, se a criança foi bem cuidada, está sendo bem cuidada no Brasil, se aplica flúor na escola, no consultório, se ela toma água fluorada, ou fluoretada, como queiram, se ela tem bons ensinamentos de princípios de higienização, se ela está acobertada por uma boa dieta anticariogênica, você vai ter o quê? Um cidadão na fase adulto com dentes e com poucos problemas gerados por cárie ou doença periodontal ou gengival. Então, você acompanha a vida desse indivíduo. Se ele vai viver mais anos e a perspectiva de vida do brasileiro aumenta de uma maneira acelerada pelas essas características que o povo hoje come melhor, tem melhores ensinamentos, conhece mais problemas de prevenção, você vai ter o quê? Você vai ter um idoso dentado. Então, aquela imagem que todo idoso no Brasil se dizia, com 40 anos, ou ele perdeu os dentes, não teve condição de comprar uma dentadura, vamos falar de uma maneira pejorativa, porque é muito bom ter uma dentadura. É um ótimo tratamento odontológico para quem não tem dentes, mas o ideal para todos nós dentistas é que as pessoas não cheguem à dentadura. E nós vamos chegar a um tempo que essas coisas vão acontecer. Então, o que nós queremos? O presidente Fernando Henrique Cardoso, há meses atrás,
disse que melhorou o padrão de vida do brasileiro, porque agora já estava consumindo dentadura. Eu gostaria de dizer ao presidente que ele lembrar-se da odontologia muito nos alegra como profissão preocupada na área de saúde. Mas nós estamos preocupados muito além da dentadura, nós estamos preocupados que ele dê os destinos da nação um maior poder aquisitivo para as nossas populações, para eles poderem usufruir dos benefícios da odontologia, que se façam mais campanhas preventivas, que se deem cidadania ao povo brasileiro, que se ensine ao povo que ele é o melhor protetor da sua saúde. O dia que o povo entender que ele tem que proteger e procurar ter saúde, ele, seus filhos e seus familiares, nós demos um grande passo. É isso que eu pediria que o presidente entendesse, que o ideal da odontologia no Brasil, como no mundo, não é dotar as populações de dentaduras, e sim que elas tenham bons dentes. Então, para concluir isso, veja bem, vai aumentar profundamente, porque já está acontecendo nos países de primeiro mundo. Este homem que chega nessa idade, além dos 60, 65 anos, ele perde habilidade e destreza manual. Então ele remove menos placa bacteriana. Se ele remove menos placa bacteriana, ele terá necessariamente mais doenças gengivais e periodontais. Então ele precisará de um atendimento permanente e seguro de um dentista que elimine placa bacteriana, porque ele vai continuar dentado. E as restaurações que ele fez por toda a vida vão ter que ser renovadas sempre, e seus aparelhos protéticos. Então eu vejo que no novo século esses jovens que me escutam, que estão aí meio desesperados por falta de maior trabalho, prestem atenção, vocês vão se dedicar profundamente ao atendimento dos idosos. Esse é um detalhe importante, doutor. Isso quer dizer também que a demanda no futuro vai ser maior em termos de profissionais. Muito. O senhor acredita, é verdade, que 2/3 das atividades dos dentistas no ano de 2020 estarão relacionadas aí ao atendimento a idosos? Olha, esse dado que você me pergunta, isso é um dado da Federação Dentária Internacional, que numa projeção do que será a atividade dos dentistas no novo século, diz isso. Essa atividade de 2/3. E 2/3 dos idosos estarão no terceiro mundo, que é onde mais ou menos nós ainda vivemos. O senhor tem números relacionados à população de idosos do Brasil? E até colocando na mesma pergunta, o senhor não acha que de repente um programa especial de preparação para os idosos seria necessário hoje no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Veja bem, você sabe que o país ainda é um pouco falho em termos de estatísticas e de colheita de números a respeito das nossas populações. Se acredita que existam no Brasil hoje 13 milhões de idosos. Para que você tenha uma ideia, 13 milhões de idosos no Brasil representam o total da população do nosso irmão Portugal. Então, toda a população de Portugal é o mesmo número de idosos. E eles estão desassistidos como foram as nossas crianças há 20 e 30 anos atrás. Então, eles serão assistidos. A sociedade moderna é um compromisso com o idoso, como ela teve e vai continuar tendo com a criança. E o Brasil caminha para isso. Veja bem, eu vejo com muita alegria programas do governo, de prefeitura, de SESC, SENAI. Para idosos é o baile, é o fim da tarde, é o clube da terceira idade. Viu? É como uma paga, uma retribuição pelo bem que essa criatura fez por toda uma vida, não é? A sociedade tem esse débito e ela vai procurar cumprir com o pagamento, dando a ele no final de vida essa condição, porque o que se diz hoje em dia é que o idoso tem que se renovar nos seus propósitos. Ele não pode ficar, por causa da idade ou porque ele se aposentou, se prender à sua casa por um dia inteiro de pijama e chinelo. Ele tem que se renovar todos os dias buscando fazer alguma coisa. A psiquiatria diz que o idoso deve ter um processo permanente de autoestima. Ele deve todos os dias ter a sua autoestima elevada, buscando fazer coisas necessárias. Então, veja, quem melhor poderia aconselhar numa universidade, numa fábrica, no escritório, se não um homem que teve uma experiência de 40, 50 anos de vida em determinado momento. Não que ele continue tendo uma atividade, entende, maior, que ele também nem teria condições físicas e mentais para isso, mas que ele pertencesse a um conselho que de vez em quando fosse acionado,
e ele entrasse com a sabedoria dos anos ajudando a sua comunidade. Até mesmo na preparação para essa mudança de fase, o senhor não acha que isso também seria importante? É muito boa a sua lembrança. Existem estudos que dizem o seguinte, isso é perfeito. A sociedade moderna, ela prepara a criança e o adolescente para ser um bom adulto. Então você manda o seu filho à escola, você ensina cidadania, civilidade, você dá a ele esporte, você o prepara para ser adulto, tá certo? Buscando que ele seja um bom cidadão. No entretanto, essa mesma sociedade assiste esse menino, esse jovem que chegou ao estágio adulto, nessa condição de poder ser um bom adulto, ele repentinamente chega à idade do idoso, à terceira idade, e ele não foi preparado para ser um idoso. Então é o indivíduo que se aposenta e no dia seguinte ele não tem onde ir, não sabe o que fazer, fica atrapalhando às vezes em casa. Então, existe no mundo moderno uma preparação para ele ter um outro tipo de atividade, ou lazer, ou esporte, ou dança, ou natação, porque ele vai continuar vivendo. Então, existe uma falha da sociedade nisso. Ele tem que ser preparado para viver a última fase da sua vida. Para a gente finalizar, doutor Rui, qual a mensagem que o senhor deixaria hoje em relação à odontogeriatria? Olha, eu vejo a odontogeriatria como a geriatria médica numa situação espetacular nesse momento do país, que o Brasil é um país jovem que se projeta no cenário mundial, num país crescente em busca do seu destino, que eu tenho certeza que será muito bom no novo milênio. E veja bem, da mesma maneira que a medicina tem uma preocupação imensa com o idoso, e cada vez mais se formam geriatras no Brasil, se fazem congresso, eu acho que a odontologia, para e passo, seguirá esse caminho, porque esse é o destino natural das coisas. Veja bem, eu nesse afã de estudar odontogeriatria, eu hoje pertenço, para bastante orgulho da minha profissão, que é a odontologia, eu participo como consultor científico na área de odontogeriatria de uma revista médica de geriatria daqui de São Paulo, que são Atualidades em Geriatria, chama essa revista. E tenho um compromisso de 2 em 2 meses, eu escrevo um artigo sobre odontogeriatria dirigido a médicos, porque a revista é distribuída para médicos. Então eu busco mais uma vez servir a minha profissão, fazendo com que os médicos nos aceitem mano a mano para resolver um problema tão grande que é o do idoso. Então eu escrevo de 2 em 2 meses algum artigo referente à odontologia e odontogeriatria que possa interessar para que o médico, em comunhão conosco, melhore a vida de um idoso no Brasil. Faço isso com muita alegria, servindo a minha profissão e ao meu país. Por razões éticas, não podemos informar telefone e endereço dos profissionais que participam da APCD TV. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir temas que possam contribuir com a classe odontológica, entre em contato com a APCD através de fax. Anote o número 011 6950 3612. Repetindo, 011 6950 3612. Toda correspondência deve ser encaminhada aos cuidados da professora Helenice Nogueira Gonçalves. Semana que vem, nossa reportagem principal vai falar sobre traumatismos faciais na prática desportiva. Nosso entrevistado será o professor Dr. Valdir Antônio Jorge. Bem, a APCD TV fica por aqui, mas semana que vem, você já sabe, nós temos um encontro marcado. Terça-feira, 9h30 da noite, aqui pela Rede Vida de Televisão. Boa noite para você e até lá.